Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, por meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides e os estudos que nós usamos aqui, totalmente gratuito, entre em contato conosco também por esse WhatsApp. DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo tem lá as contas bancárias e também o Pix. No final do vídeo também temos aí o convite para a conversão das pessoas e temos oração para quem está doente ou enfermo, para que seja curado. Te pedimos aí, por favor, dê um gostei, um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da editora Betel, adultos, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. O comentarista deste trimestre da editora Betel é o bispo Abner Ferreira. Já estudamos as seguintes lições neste trimestre: João, o discípulo amado de Cristo, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo, rejeição e oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre, Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação, a triunidade divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna, o exemplo de humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos, a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. E hoje vamos ver aí a lição 13, o Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Vamos ver que só em Jesus Cristo está a vida, vida eterna, vida em abundância, vida com Deus. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Jesus Cristo é quem nos dá uma amizade íntima, uma comunhão perfeita com o Pai. Brevemente, pode ser hoje, pode ser agora, Jesus está voltando para nos buscar, para estarmos morando na Nova Jerusalém com Ele. Para sempre estaremos, para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com Deus. E o mesmo Jesus disse: eu quero que onde eu estiver, todos nós também estejamos com Ele. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, no Filho de Deus está a vida. Subtópico 1, sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Subtópico 2, o efeito do pecado. Subtópico 3, o Filho de Deus veio para dar vida. Tópico 2, a vida eterna com Cristo. Subtópico 1, crer em Jesus Cristo. Subtópico 2, receber a palavra de Deus. Subtópico 3, a relevância de praticar a palavra de Deus. Tópico 3, a esperança dos salvos. Subtópico 1, a esperança que impulsiona o discípulo. Subtópico 2, a dimensão futura da vida eterna. Subtópico 3, estar onde Jesus Cristo está. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta maravilhosa lição, que é a última lição deste trimestre. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, que diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, por que Jesus pode nos dar a vida, vida eterna? Porque Ele mesmo tem a vida eterna em si mesmo. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma trindade, uma triunidade, um Deus só, 3 pessoas. Então, cada pessoa da trindade tem em si mesmo a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Verdade aplicada, permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Então lembramos aí, né, de Jesus perguntar aos discípulos se eles queriam ir embora, como alguns foram, devido às pregações de Jesus. E eles disseram: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, aquilo que Jesus fala, sua palavra, pode nos conduzir à vida eterna, porque as palavras que Jesus fala são as palavras que contêm a vida eterna, ou seja, nos explicam, nos indicam, nos impulsionam para Deus, para ouvirmos e crermos no Evangelho e assim sermos salvos e termos a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 6,47, Jesus diz: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Textos de referência, vamos ver o Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 5, e também o versículo 11. Vamos ler. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Glória a Deus. Vimos aí a oração sacerdotal de Jesus, né? Aí no capítulo 17 do Evangelho de João. E ele diz que não estou orando só por esses, mas por todos aqueles que irão crer. Então nós estamos incluídos aí nesta oração de Jesus. Jesus já tinha realizado o seu ministério, estava na hora então de entregar a sua vida por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. E Jesus diz bem claro o que é a vida eterna. Olha aí, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, como único Deus, Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem o Pai enviou para nos salvar. A introdução da lição diz: nesta lição, estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João, a vida. Diante da realidade e da influência do pecado na existência humana, Deus, por amor, enviou seu Filho, que tem vida e concede vida. Veremos as respostas necessárias por parte do ser humano para desfrutar da vida eterna no presente e no futuro glorioso, reservado a todos que permanecerem em Cristo Jesus. Então nós temos aí a palavra vida, que é a palavra zoe, e aí no original grego, então, significa o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. Toda alma viva, vida, da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e por meio dele ao Logos hipostático e a Cristo, em quem o Logos assumiu a natureza humana. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada em parte já aqui neste mundo para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito, que permanecerão para sempre. E quando falamos de eterna, vimos a vida agora, eterna, a palavra no original grego, êonios,
Significa sem começo e nem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem fim, nunca termina. Eterno. Então, olha só, vida eterna. Esta vida eterna está em Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo nós conhecemos o Pai, conhecemos o Espírito Santo, conhecemos o próprio Jesus, que nos dá essa vida eterna. Não existe vida eterna sem Jesus. Nós podemos conhecer em parte, uma parte bem pequenininha que nós não conseguimos compreender, mas já conhecemos essa pequena parte da vida eterna, porque a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos, somos salvos, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo forma um só com o nosso espírito, ele está em nós. Então, nós passamos a conhecer alguma coisa. Não entendemos completamente ainda, porque o Espírito Santo está unido ao nosso espírito. Mas a nossa alma é que deve procurar o conhecimento, que é lendo, estudando a palavra de Deus, e devemos estar em permanente oração para crescermos no conhecimento espiritual. Porque essa vida eterna, ela é dada. Agora nós precisamos da fé. A fé é que vai nos colocar no conhecimento dessa vida eterna, que nós já temos, está em nós. A partir do momento que ouvimos o Evangelho e cremos, agora precisamos desenvolver isso, precisamos acreditar e precisamos buscar cada dia mais estarmos em comunhão com Jesus Cristo para permanecermos nessa vida eterna. Lembre-se que Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. Não teve nem terá, tem. Então começamos essa vida eterna aqui. Aí Jesus vem nos buscar para estarmos eternamente com ele. Então conheceremos o lado que nós não conhecemos hoje. É o lado que nós não vemos com esses olhos físicos. Então lá teremos o conhecimento perfeito, lá seremos perfeitos. Então temos que viver no Espírito Santo aqui, em comunhão íntima com o Espírito Santo, para conhecermos mais da vida eterna e quando Jesus vier nos buscar, nós estejamos prontos para subirmos com ele, estarmos sempre com ele. Então vamos estudar mais alguma coisa aí dentro do Evangelho de João, falando sobre a vida eterna. Deus enviou então seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem a vida eterna. Ele pode então nos dar essa vida eterna, desde o momento que nós ouçamos o Evangelho sendo pregado e tenhamos fé nessa pregação. Tenhamos fé em que Jesus Cristo veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, também o juízo de Deus que estava sobre nós. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Ao ouvirmos essa pregação e crermos, pronto, temos a vida eterna. Começamos a desfrutar dessa vida eterna aqui. E depois, quando Jesus vier nos buscar, então estaremos para sempre com o Senhor, eternamente com Ele. Tópico 1. No Filho de Deus está a vida. Um assunto importante no Evangelho de João é a vida. E está presente no início, no capítulo 1, versículo 4, e no final, capítulo 20, versículo 31 do livro. Vemos que o conceito de vida é relevante, não somente no Evangelho, mas também em outros escritos de João. Então nós vemos no Evangelho de João várias explicações, várias menções sobre a vida eterna. Também na primeira epístola de João nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João 2,25, e esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. 1 de João capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Veja só, bem explicadinho, né? Bem informado a todos nós. Então a vida eterna está bem claro, está em Jesus Cristo. Então veja que João sempre menciona a palavra vida, né? Vida eterna. Já lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4,
João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja só, em Jesus Cristo. Ele está falando aí do verbo, né? Está falando de Jesus Cristo. E ele diz que em Jesus Cristo está a vida. Ele é a luz que ilumina, é a luz que indica o caminho, o único caminho para Deus, que é Jesus Cristo. E aí temos em Jesus Cristo a vida eterna. Tópico 1, subtópico 1, sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Conforme o dicionário Vini, 2016, página 1057, a palavra vida é usada no Novo Testamento como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem, aquilo que o Pai tem em si mesmo, João 5,26, a qual o Filho manifestou no mundo, 1 João 1,2. Em outro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e sua existência em si, Lucas 16:25, Atos 17:25. Encontramos o termo também no sentido de vida eterna daqueles que estão em Cristo Jesus, João 3:15-16, 5:24, Filipenses 2:16. Assim, ao conhecer o que as Escrituras revelam sobre a vida, nosso entendimento vai além da existência física e da realidade debaixo do sol. O Senhor Deus fez o ser humano um ser vivente, Gênesis 2:7, e tem propósitos conosco que não estão limitados às ações de sobrevivência física, comer, beber, multiplicar-se, mas inclui a comunhão com Ele durante a vida debaixo do sol e também por toda a eternidade. João 5:28-29, Atos 17:25-28. Veja bem, todo ser humano, ele tem uma vida eterna. Agora, existem dois tipos de vida eterna. Vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Vida eterna com Deus é vida eterna, a Nova Jerusalém, morando com Deus para sempre, morando com o Senhor Jesus Cristo. É vida eterna com Deus. Mas existe a vida eterna daqueles que não se convertem, daqueles que não creem em Jesus como o único Salvador e Senhor. Então, são aqueles que rejeitam o Evangelho, tanto o Evangelho pregado como o Evangelho visto, né, pela própria natureza. Então, essas pessoas que não se convertem também têm a vida eterna, só que a vida eterna sem Deus, a vida eterna no lago de fogo e enxofre. Então, veja que o ser humano é eterno. Então, nós temos aqui uma vida passageira, uma vida morando na terra, um corpo terrestre, né, sujeito aí a morrer, a apodrecer, né? Então, nosso corpo é bem frágil e temporário, máximo 120 anos. Esse corpo precisa comer, precisa de água, né? Também existe o relacionamento físico, né, do ser humano, o homem com a mulher, para se multiplicar, gerar, povoar a terra. Então, é uma sobrevivência terrena, humana. Então, quando a palavra de Deus fala sobre vida eterna, aí nós devemos entender a vida eterna para nós, que somos salvos, vida eterna, que passa da vida aqui na terra e é uma vida sem fim com Deus na Nova Jerusalém. E esta vida só é conseguida através do ouvir o Evangelho e crer, né, e se submeter então ao senhorio de Jesus Cristo. Essa expressão vida eterna, dependendo aí da tradução da Bíblia, né, pode ser encontrada aí pelo menos umas 40 vezes no Novo Testamento. E só no Evangelho de João e as Epístolas de João aparece pelo menos aí entre 15 e 25 vezes, dependendo da tradução. A vida eterna não pode ser produzida pelo ser humano. Ela só é produzida por Deus. E a vida eterna com Deus só através de Jesus Cristo. Tópico 1, subtópico 2, o efeito do pecado. O pecado afetou a vida física, conforme o Criador já tinha anunciado ao primeiro casal. Certamente morrerás. Gênesis 2:17. Mas também o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo está separada da vida de Deus. Efésios 4:18
estando espiritualmente morta. Efésios 2:1. Vide a parábola que Jesus contou sobre o filho que voltou à casa do pai. Em 2 versículos, o Senhor usou estas frases: estava morto e reviveu. Lucas 15, 24 e 32. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que vive, dominado pela prática pecaminosa, vivendo, está morto. 1 Timóteo 5,6. Todo ser humano depende da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para não viver espiritualmente enganado, achando-se vivo, quando na verdade Deus diz que está morto. Apocalipse 3:1. Então veja, essa palavra morte, ela tem a conotação de morte tanto física como a morte da alma, que é a separação de Deus, como a morte espiritual, que é a falta de comunhão com Deus, de unidade com Deus, de conhecimento espiritual de Deus. Por exemplo, Jesus morreu as nossas mortes, né? Ele levou sobre si nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus. Então veja, ele estava morrendo as nossas mortes, são 3 mortes na verdade. Então veja, quando ele pega os nossos pecados sobre ele, existe aí uma morte da alma, né? A alma que pecar, esta morrerá. Isaías fala que nós estamos separados de Deus devido ao pecado. Então é a morte da alma. Agora, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando de uma morte espiritual, né? Está nos substituindo ali. Estamos separados de Deus devido ao pecado. Então, aí o espírito nosso, sem Jesus Cristo, sem nos convertermos, está morto para Deus. Ele está sozinho, não está unido ao Espírito Santo. Quando nos convertemos, né, quando ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo vem morar em nosso espírito. Aí o nosso espírito fica vivo agora para Deus. Mas sem nos convertermos, ele está morto para Deus. E Jesus, ele morre fisicamente, corpo, né? Então, olha só, são as mortes que nós estamos sujeitos. Então, o ser humano sem a salvação está morto para Deus. Não tem vida eterna, não tem vida com Deus. Para ele ter vida com Deus, o que é que precisa fazer? Então, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Então, a fé entra aí. A graça de Deus é Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou por nós. Agora, para entrarmos para esta graça, para aproveitarmos esse sacrifício, termos resultados, termos benefícios por essa morte de Jesus em nosso lugar, precisamos ouvir e ter fé nisso, acreditar nisso. Então, é pregado o Evangelho, nós cremos, recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação. Agora temos vida eterna. Veja que acontece então, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Nós estamos agora numa vida espiritual. O nosso espírito unido ao Espírito Santo. Olha aí, somos um só espírito. Agora nós somos um só com Deus. Agora estamos vivos para Deus. Agora somos filhos de Deus. Veja o exemplo de Cornélio, uma pessoa boa, que ajudava a todos, que sempre estava até orando, né? Mas não era salvo ainda, não tinha ainda a vida eterna. Muitas pessoas são pessoas boas, ajudam as outras pessoas, têm uma religião, mas ainda não entregaram a vida completamente a Deus. Ouviram o Evangelho, mas não creram. Então precisam ouvir e crer, precisam, ao ouvir, crer na pregação e se entregar a Deus totalmente. Aí recebem a vida eterna. Enquanto não fizerem isso, continuam apenas pessoas religiosas. E isso não salva ninguém. Nós não somos salvos pelas obras, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Nós salvos pela graça de Deus, que é Jesus Cristo. Ele que veio dar a vida por nós. Então ele é a graça de Deus oferecida a nós, sem nenhum tipo de merecimento. Só precisamos crer nisso. E aí recebemos a salvação.
Tópico 1, subtópico 3. O Filho de Deus veio para dar vida. O apóstolo João registrou que no Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, está a vida. João capítulo 1, versículo 4. Ele tem vida e dá vida. O Evangelho de João registra que os estudiosos da lei buscavam ter vida eterna por intermédio do estudo das Escrituras. A questão é que, quando veio o Filho de Deus, aqueles mesmos estudiosos não creram nele. Eles não perceberam que a vida estava naquele de quem as mesmas Escrituras que eles estudavam testemunhavam. João 5, 39 e 40. Então Jesus tanto tem a vida, quanto também dá a vida. Veja, interessante a nossa vida de cristã, por exemplo. Nós temos o Espírito Santo conosco, temos a unção do Espírito Santo. Nós não podemos dar o Espírito Santo que está em nós, dar para outra pessoa. Agora, aquilo que o Espírito Santo nos dá, a unção que ele nos dá, nós podemos dar para os outros. Então nós podemos aproveitar o que o Espírito Santo nos dá para transmitirmos aos outros isso que ele nos dá. Nós não podemos dar o Espírito Santo, podemos dar o que o Espírito Santo nos dá. E ele nos dá exatamente para nós darmos para os outros. Por isso, pregamos o Evangelho para as pessoas, ministramos curas, libertações, né? Porque nós recebemos a unção do Espírito Santo para distribuirmos com os outros. Assim, olha, nós não podemos dar Jesus para ninguém, mas nós podemos dar o quê? A pregação do Evangelho, que as pessoas também tenham Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, e sejam salvos, tenham a vida eterna. Nós não podemos dar a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus, mas nós podemos fornecer às pessoas, compartilhar com as pessoas a pregação do Evangelho para que eles tenham também a vida eterna em Jesus Cristo. Veja que os judeus eram muito religiosos, entendiam muito dos escritos do Antigo Testamento, mas eles não compreendiam perfeitamente, porque não se entregavam a Deus totalmente. Quando Jesus aparece, ele é a revelação daquilo que eles tinham estudado. Olha só como é que a religião é perigosa. Eles estavam diante daquele a quem as Escrituras, todas as Escrituras que eles estudaram, se referiam, mas não o conheceram. Que diz a palavra de Deus, veio para o que eram seus, olha aí, os judeus, né, eram de Deus, foram chamados em Abraão, eram para crer. Imediatamente quando vissem Jesus, eles iriam perceber, mas o problema deles é que eles viviam na religiosidade, eles se achavam o máximo. Então, eles interpretaram as Escrituras do seu jeito e não do jeito de Deus. Então, eles viram Jesus, mas não creram em Jesus. Eles viam com os olhos, mas estavam cegos espiritualmente. Então veja, tem gente que ama a Bíblia, lê a Bíblia todo dia, mas não tem a vida eterna, não conhece Jesus. Lê, estuda, sabe tudo de cor, salteado, né? Sabe muito de hermenêutica, de exegese, sabe tudo. Só não conhece Jesus. Por quê? Não se entrega totalmente a Deus. Confia na sua religiosidade, no seu conhecimento humano. Jesus disse para eles, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja só, não conhecem corretamente as Escrituras. Não quer dizer que eles não conheciam a Escritura. Eles conheciam muito bem, sabiam perfeitamente, de cor e salteado. Só não entendiam. Também eles não criam no poder de Deus. Por quê? Veja bem, Jesus vinha ao mundo, nascer como homem, viver como homem, estar ali no meio deles como homem. Isso precisa do quê? Do poder de Deus. Os milagres que Jesus realizava
Precisa o quê? Do poder de Deus. Eles não acreditavam, então, nas Escrituras como deveriam acreditar, porque não reconheceram Jesus. E não acreditavam no poder de Deus que estava sendo realizado no meio deles, que comprovava que Jesus era Deus. Mas eles não acreditavam. Preferiram ficar com inveja, né? Preferiram matar Jesus. Não viram Jesus como Deus, viram Jesus como concorrente deles na religião deles. Então eles idolatravam a letra escrita, mas não adoravam ao Deus que inspirou essa escritura. Vocês acreditam que tem muita gente que idolatra a Bíblia? Ele não conhece Deus, não está salvo, tem uma religião. Então, para ele, é aquela Bíblia que é o Deus dele. Tópico 2. A vida eterna com Cristo. João não se limitou a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas procurou expor a necessidade de receber essa vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. Essa exposição que envolve a vida como dádiva de Deus é feita num contexto cristológico e soteriológico. Estão estudando aí sobre o pecado, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo que trouxe a salvação. Nós poderemos entender melhor sobre a vida eterna e os efeitos tanto atuais quanto futuros desta vida eterna. Então, a vida eterna, tanto a vida humana quanto a vida eterna, é concedida por Deus. Agora temos que desfrutar dessa vida. A vida foi nos dada para desfrutarmos dela, para vivermos esta vida eterna. Nós temos então que viver uma qualidade de vida melhor, conhecendo a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, sermos participantes dessa vida eterna, né? Sermos participantes dessa vida com Deus. E é uma vida abundante, é uma vida cheia do Espírito Santo, onde nós somos o quê? Usados pelo Espírito Santo. Nós somos aí canais do Espírito Santo para abençoar os outros. Temos que ter uma vida de intimidade, temos que crer no poder de Deus e sermos aí ministros, né? Sermos aí instrumentos de Jesus Cristo para abençoar as pessoas. O Evangelho não é para você ficar apenas lá, vou à igreja dia de domingo. Não. Você deve viver esse Evangelho. Não é possível você crer em Deus, crer em Jesus Cristo como Salvador e você não ter desejo que as outras pessoas sejam salvas. Você não evangelizar, não ganhar almas, você não ministrar para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam batizadas com o Espírito Santo. Você não está participando dessa vida abundante, dessa vida com Deus. Tópico 2, subtópico 1. Crer em Jesus Cristo. Considerando o exposto no tópico anterior, o Filho de Deus tem a vida e dá a vida. Vemos que João enfatiza a relevância da fé em Jesus Cristo como o enviado de Deus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Logo no início do Evangelho encontramos aos que creem no seu nome, João 1,12. Fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna, João 3,16. A mensagem no Evangelho de João revela que as bênçãos e privilégios que o Filho de Deus veio proporcionar com sua vida à terra, inclusive ser membro da família de Deus e ter a vida eterna, são desfrutadas por todos que creem no Filho, João 3,36. Então veja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem. Qual o objetivo? Então veio realizar o plano de Deus, ele veio executar o plano de salvação de Deus. O plano de Deus dizia, um homem na terra que nunca pecou, que aceita pegar sobre ele todos os pecados da humanidade e aceita morrer na cruz por todos. E depois ele vai ressuscitar. Esse é o plano de Deus. Todo aquele que ouvir falar desse plano, crer que Jesus realizou esse plano, é salvo. Veja bem, entra aí na parte do homem a fé. É acreditar naquilo que Jesus fez. Por isso que a fé não é obra. Fé é acreditar naquilo que Jesus fez. Não é naquilo que nós fizemos ou estamos fazendo.
Tudo que nós fizermos com o objetivo de sermos salvos, isso aí é obra morta. Porque ao invés de agradar a Deus, desagrada. Você está tentando se salvar a si próprio. Então Deus é quem enviou a nós a salvação, que está em Jesus Cristo e na obra salvífica que Ele realizou. Nós só temos que ouvir e crer para sermos salvos. Esse crer é a fé e não é obra. É acreditar naquilo que Jesus fez, não no que nós fizemos. Então, quando cremos na pregação do Evangelho, recebemos o Espírito Santo, passamos a sermos filhos de Deus. Temos agora a vida eterna. Começamos a desfrutar agora dessa vida eterna com Deus. Agora o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou, vai nos ensinar a palavra de Deus, nos dar a revelação da palavra de Deus, vai nos ajudar na oração, vai nos consolar, exortar, edificar. Então temos agora uma vida de intimidade com Deus, temos uma vida agora que pode ser direcionada, guiada pelo Espírito Santo, se nós permitirmos. Por isso devemos viver em comunhão com o Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a entender a vida eterna que nós já passamos a ter a partir do momento que cremos no Evangelho. Nós somos agora membros da família de Deus, somos filhos de Deus. Veja bem, irmãos de Jesus, co-herdeiros das mesmas bênçãos. Veja bem, temos muita coisa para aproveitarmos. Para isso, só precisamos crer em Jesus Cristo, como Filho de Deus, como tendo realizado, então, toda a obra necessária para que nós pudéssemos, então, sermos salvos. Se você for atrás do ensino teológico de calvinista, por exemplo, eles vão dizer que lá, Efésios 2:8, né, vão dizer ali que a fé é que é o dom de Deus, mas isso é matar o português, né? Porque pela graça sois salvos, o sujeito da frase é graça. Aí, mediante a fé, isso é dom de Deus. Esse dom de Deus é o quê? A graça. É Deus que nos deu Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus é a graça de Deus. Aquilo que Jesus fez, a obra salvífica, essa é a graça de Deus. Que é Deus que nos deu. Não depende de nós, né? Não é obra feita por nós, é Jesus que fez. Agora, a fé é nossa. Deus deu a todos uma fé. Agora, não existe esse negócio de, aqui uma fé assim, aqui uma fé assim. Não. Esta fé todo ser humano tem. Mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, têm essa fé, está lá. Eles acreditam em muitas coisas, coisas invisíveis. É fé. Agora, é exigido que o ser humano use essa fé ao ouvir o Evangelho. Senão não há salvação. Já pensou? Se existisse essa fé para ser salvo, como dizem aí os reformados, então todos seriam salvos. Por que Deus daria fé para ser salvo para uns e para outros não? Eles inventaram isso aí para poder apoiar a doutrina absurda deles, que eles dizem que Deus já escolheu antes da fundação do mundo quem vai ser salvo e quem não vai. Não, Deus viu, né? Para Deus tudo é presente. Não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Então Deus olha e sabe exatamente o início da vida de cada pessoa e o fim da vida de cada pessoa. Sabe quem foi salvo, quem não foi, quem creu nele ou não. É isso que está escrito. Então, veja bem, nossa fé tem que ser exercida ao ouvir o Evangelho. Tem que a pessoa abrir o coração para Deus. Então, ele vai crer no Evangelho. Mas se ele não quiser, não tem como ele ser salvo. Veja só, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, vocês não quiseram. Jesus disse, não venha a mim porque amo mais as trevas do que a luz. O ser humano escolhe. Então ele vai exercer essa fé para ser salvo, senão não tem como ele ser salvo. E fé não é obra, é acreditar naquilo que Jesus fez. Então, pela graça sois salvos, ou seja, Jesus Cristo e a obra que ele realizou para nos salvar. E nós somos salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, o que é que não vem de vós? Português aí, não vem de vós o quê? A graça de Deus, o sujeito da frase é graça. Agora, o crer no Evangelho aí depende de nós. Deus não vai forçar ninguém a ser salvo. Então tem que tomar muito cuidado com esses livros aí de igrejas reformadas, tomar muito cuidado com essas pessoas que o ensino deles é contrário à palavra de Deus. Tanto é que eles não recebem o batismo com o Espírito Santo, não falam em línguas, e os dons do Espírito Santo não operam através deles. Então nós precisamos ficar mais espertos, mais inteligentes. Toda igreja onde não existe batismo com o Espírito Santo, eu falar em línguas, não existe manifestações dos dons do Espírito Santo, você já sabe, não é a igreja de Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 2. Receber a palavra de Deus. Há uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter vida eterna, ser de Deus e como lidamos com a palavra de Deus. O Evangelho de João enfatiza bem essa conexão. Capítulo 5, versículo 24, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem a vida eterna. João 5, 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. João 17, 6, Jesus em sua oração menciona que as pessoas dadas ao Senhor, como seus discípulos, são caracterizadas por ter recebido as palavras que lhes foram entregues pelo Filho de Deus enquanto nesta terra. Nosso Senhor disse que suas palavras, transmitidas aos seus discípulos, são espírito e vida. João 6,63. Portanto, não podemos desprezar, desvalorizar ou colocar em segundo plano as Escrituras Sagradas ao longo da nossa jornada cristã. É uma questão de vida. Então veja, devemos ler, estudar a palavra de Deus com entendimento espiritual. Temos aí a revelação sobrenatural do Espírito Santo. Quem inspirou os escritores a escreverem? O Espírito Santo. Então é ele que nos dá o entendimento. João chega a dar uma declaração impressionante. Nós não precisamos que ninguém nos ensine, porque nós temos a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Veja bem que coisa impressionante que às vezes nós desprezamos. Veja bem, tomemos cuidado. Nós estamos vendo uma época muito difícil em que o intelectualismo se sobrepõe à espiritualidade e impede muitas vezes a espiritualidade das pessoas. Então devemos estudar a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus com entendimento espiritual, buscando do Espírito Santo a revelação dessa palavra, a revelação correta dessa palavra. Não é apenas lermos, foi fulano famoso, que tem tantos diplomas que escreveu, então devemos considerar isso como certo, que ele fala tão bonito, que ele ensina tão bonito, que é uma pessoa tão boa. Veja só, você pode estar comendo veneno. O que está acontecendo? Quantas pessoas hoje não são batizadas com o Espírito Santo, não têm dons do Espírito Santo, devido exatamente a buscarem conhecimento intelectual e colocar esse conhecimento intelectual acima da espiritualidade. Aí ele não tem o Espírito Santo para revelar a ele o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos fala sempre sobre Jesus Cristo. Tudo foi escrito mostrando Jesus Cristo. Para quê? Para que creiamos no Evangelho e sejamos salvos pela obra realizada por Jesus Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo para morar conosco. Então, tenhamos comunhão íntima com esse Espírito Santo para ele nos revelar corretamente a palavra de Deus. Por isso que os judeus eram religiosos, entendiam muito bem o que estava escrito, mas entendiam humanamente, não espiritualmente. E assim são todas essas religiões, todos têm uma Bíblia, todos são pessoas que ajudam os outros, pessoas boas, dão esmolas. Todas as religiões pregam, ensinam que a pessoa deve ser boa, não deve fumar, não deve beber, deve dar esmola, deve ajudar os outros. Toda religião tem as pessoas más, tem as pessoas boas que seguem aquela religião. Mas não existe salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 3. A relevância de praticar a palavra de Deus.
No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, se o discípulo de Cristo não aplicar no dia a dia. Até mesmo para entender a palavra de Deus é preciso antes disposição para cumprir, fazer a vontade de Deus. João 7,17. Precisamos nos aproximar das Escrituras com um compromisso de fé que resulte em comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Esse comprometimento parece que estava faltando em muitos que manifestavam crer em Jesus. João 8, 30 e 31. Então veja, não basta ter uma religião, não basta ter uma Bíblia e ler 500 vezes essa Bíblia, não basta. Quantos leram aí dezenas de vezes, às vezes até centenas de vezes? Eu vi uma vez, num Fantástico, um homem que disse que tinha lido a Bíblia toda mais de 100 vezes. E perguntaram para ele qual a principal coisa que ele aprendeu. E ele disse que aprendia a jogar na loteria. Veja só. Então não basta ler, não basta você decorar, não basta você saber toda de cor. Nós temos muita gente assim religiosa que, nossa, mas eles entendem muito de hermenêutica, de exegese, sabe tudo sobre a palavra de Deus, sabe tudo onde é que foi falada, em que dia, que ano, por quem foi, qual a situação, qual a cultura, sabe tudo. Só não conhece a Jesus Cristo. Só não entregaram a vida totalmente a Deus. Não receberam nem a coisa básica ainda, que é o batismo com o Espírito Santo. Veja só, são religiosos. Olha aí, você vai lá no Adventista, no 7º dia lá, pronto. Ele adora mais o sábado do que Jesus. Tem conhecimento bíblico? Tem. Vai no Testemunho de Jeová, tem conhecimento? Tem. Vai no Católico Apostólico Romano? Olha aí, estão com conhecimento grande na Bíblia hoje. Mas o que adianta ter o conhecimento, saber tudo que está escrito aí como se fosse um computador? Veja essas igrejas reformadas. Dizem que sabem a Bíblia toda de trás para frente, de frente para trás. Sabem tudo, tudo. O que adianta? Não tem o real conhecimento da palavra de Deus. Se tivessem, eles seriam batizados com o Espírito Santo, falariam em línguas, todos os dons do Espírito Santo aconteceriam, estariam acontecendo no meio deles. Por que não acontece? Porque Deus não confirma essa religiosidade como sendo salvos. Primeiro concílio da igreja, eles foram falar, olha, nós vimos os gentios serem batizados com o Espírito Santo. Então, os gentios são salvos do mesmo jeito que nós. Por que acreditaram? Porque viram que eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando Paulo pregou aos gentios e eles se converteram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, Paulo disse, olha, nós fomos pregar, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E também aconteceram sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a salvação deles. Então, as coisas sobrenaturais é que confirmam as naturais, não é o contrário. Então, tenha certeza, esse pessoal que não recebe batismo com o Espírito Santo, não fala em línguas, e os dons do Espírito Santo não operam lá, não são salvos, não são crentes. Tenha certeza disso. A palavra de Deus diz assim, está lá escrito na palavra de Deus, que as pessoas ouviam, criam, recebiam o batismo com o Espírito Santo. Por que você quer acreditar agora que essas pessoas são salvas se não estão de acordo com a palavra de Deus? Não acontece lá. O que diz lá? Saíram pregando e Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Deus é que confirma. E com o quê? Com coisas sobrenaturais. Tópico 3. A esperança dos salvos. O Evangelho de João não destaca somente o desfrutar da vida eterna por aquele que crê e recebe Jesus e permanece em suas palavras ao longo da jornada nesta terra, mas também pontua alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo de Cristo. Então, olha só, aquele que é salvo tem a vida eterna. Então, não apenas ele crê em Jesus, permanece na obediência da palavra de Deus, está lendo, estudando a palavra de Deus,
mas tem mais coisas que ele deve desfrutar. Tópico 3, subtópico 1. A esperança que impulsiona o discípulo. A esperança no retorno de Jesus Cristo gera a certeza de que as dores e os sofrimentos da vida terrena são pequenos diante dos bens eternos preparados para os filhos de Deus. João 14, 3. No livro de Apocalipse, João ressalta que vamos morar com o Pai em seu tabernáculo eterno. Seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21, 3. Lá não haverá pranto, nem morte, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Tamanha esperança nos motiva a perseverar em Cristo Jesus, pois nele está a vida eterna. João 3,15. Então veja, não são apenas as coisas terrenas que são pertencentes à vida eterna. Já pensou se nossa esperança fosse só a vida aqui na Terra? Que coisa mais triste, né? Mas olha bem, até a vida aqui na Terra pode ser bem mais importante, bem melhor, se nós desfrutarmos dessa vida eterna que nós já temos. Então veja só, devemos estar ativos no Evangelho. Então, evangelizando, ganhando almas, né? Pregando, ensinando a palavra de Deus, ministrando às pessoas, curas, libertações, batismos com o Espírito Santo. Tudo isso nós temos que estar vivendo e participando às pessoas, compartilhando com as pessoas esta vida em abundância que nós recebemos. Agora, sempre com a certeza que Jesus está chegando para nos buscar. E nós estaremos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. Aí sim, comunhão com Deus eternamente, no sentido agora espiritual, sobrenatural. Aquilo que nós aqui na Terra não podemos ainda aproveitar. Então, por pior que estejamos aqui na Terra, na vida, às vezes financeira ruim, ou às vezes até com uma doença, uma enfermidade que nós ainda não recebemos a cura, né, devido à nossa pouquíssima fé, ou falta de fé daquele que ora por nós, né? Porque se acreditássemos realmente, já tínhamos então recebido a bênção da cura. Essa é a verdade. Não existe nada impossível para Deus, e Deus não quer ninguém com doença, com enfermidade, sendo pobre, sofrendo. Deus não quer isso. Deus é um Pai de amor, de misericórdia. Nós precisamos apenas crer naquilo que está escrito, né? E desfrutarmos dessa vida com Deus. A nossa falta de fé é que produz em nós a vida que nós vivemos. Agora, se sofremos, se somos perseguidos, se passamos por situações difíceis, porque seguimos a Deus, aí é outra coisa, né? Olha, os apóstolos foram perseguidos, mas por causa de Jesus. Não foram perseguidos porque eles estavam fazendo coisa errada. Tópico 3, subtópico 2. A dimensão futura da vida eterna. Nosso Senhor declarou que, no fim desta era, os que morreram em Cristo participarão da ressurreição para a vida. João 5,29. É uma garantia que foi revelada pelo próprio Senhor em um outro momento. João 6, 40 e 54. Todo aquele que crê no Filho de Deus e nele permanece, já tem uma experiência parcial da vida eterna e vive na esperança de participar da dimensão futura desta vida em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esta dimensão futura, registrou: parti e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. Hoje, já desfrutamos da bênção do viver em Cristo. Tem a vida eterna. João 5:24. Mas o discípulo de Jesus também vive na esperança de vivenciar a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:17. Dentro disso, olha que coisa interessante. Existiu um homem que pregava o Evangelho e durante o seu ministério na terra, mais de 20 pessoas que morreram foram ressuscitadas. Vocês acreditam? A mulher desse homem, desse pregador, morreu e ele orou e ela ressuscitou. Mas ela disse para ele: eu não quero ficar mais aqui, eu agora quero ficar lá. E ele permitiu. E ela morreu de novo. Veja só que coisa impressionante. O nome dele é bem complicado, né? Smith Wigglesworth. Veja só. Esse homem foi um pregador muito famoso, né? Ele era britânico.
nasceu em 1859 e faleceu em 1947. Quase já século XX, né? Então alguns dizem que ressuscitaram aí entre 20 e 25 pessoas durante o seu ministério na Terra. Veja só, coisa impressionante. E a esposa então morreu, ele orou, ela ressuscitou, e ela disse, eu não quero ficar aqui não, lá é muito melhor, muito superior, né? A vida lá, a vida é abundância, a vida com Deus presente, eu não quero ficar aqui não. E ele então permitiu que ela fosse embora de novo. Então só para você entender, David, essa ilustração para você entender. Imagine o que Lázaro sentiu quando foi ressuscitado. Não gostou assim como você pensa, não. Ele preferia a vida lá. Vida eterna lá já. Não é para que viver aqui na terra se já está lá com Deus. Lá é vida de perfeição, a vida é abundância, alegria, felicidade. Então pense um pouquinho, como será a vida eterna? Olha, não tem pranto, não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento nenhum. Vida com Deus, é vida de abundância, não falta nada. Tudo que você precisa é isso. Tudo que nós necessitamos é exatamente isso. Estarmos com Deus. Lá é perfeição absoluta. É felicidade eterna e completa. Lá não existe pecado mais. Não existe Satanás, nem demônios. Nada disso. Não existe inimizade. Não existe tristeza. Não existe rancor, não existe mágoa, não existe inimizade, nada disso. Tudo é perfeição, tudo é felicidade eterna. Tudo é Deus. Tópico 3 sobre tópico 3. Estar onde Jesus Cristo está. No início do chamado discurso de despedida, o Senhor prepara os discípulos para a sua partida. Inicia dizendo que eles não poderiam ir para onde ele estava indo. João 13:33. Podemos imaginar o espanto, a preocupação e a apreensão daqueles que ali estavam. E então Nosso Senhor lhes disse, não fiquem tristes e preocupados. João 14:1. A mensagem foi que deveriam continuar crendo na provisão, no cuidado e nas promessas do Senhor. Um dia ele voltará para buscar os seus que estão nesta terra. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. João 14:3, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Para estar com o Senhor por toda a eternidade, é preciso viver no Senhor enquanto nesta terra. Então vemos aí João 14, João 17, né? Jesus então está se despedindo, está orientando os discípulos e está dizendo, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou lá preparar a morada. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver, vocês também estejam. Veja bem, o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele para sempre no céu. Morando onde? Na Nova Jerusalém. É a morada celestial, morada eterna nossa, com Jesus. Ele deseja isso. Creia nisso, Ele deseja. E nós devemos estar o tempo todo desejando estarmos lá com Ele. Amando a sua vinda, como diz a palavra de Deus. Ali em João 14 é a figura do casamento judaico. O noivo ia na casa ali da mulher que ele quisia casar com ela, fazia ali existia então um almoço, né? Uma refeição de aliança. Ele deixava um pendente de ouro, provando que ele ia para a casa do seu pai, construir uma casa para ele e a noiva agora, que seria sua esposa. Quando a casa estivesse pronta, ele voltaria para buscar a noiva. Esse pendente aí era o penhor. Era o comprovante de que ele voltaria para buscar a noiva. Então ele saía dali, ia para a casa do seu pai, ao lado da casa do seu pai construía uma casa. Quando a casa estava pronta, ele vinha com seus amigos buscar a noiva, que também iam enquanto noivo com as suas companheiras, suas amigas. E ali então eles iam se encontrar, iam para a casa do noivo, ali era realizada uma cerimônia, e ali eles ficavam casados. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar a morada para vocês, quando estiver pronto eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver vocês estejam também. E ele deixou penhorado isso. Olha, existe um comprovante que ele vai buscar-nos, que ele está lá preparando morada para nós. Ele deixou o quê? Um penhor, deixou o Espírito Santo como prova de que ele vem nos buscar.
para estarmos para sempre com Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que ter desejo, temos que estar como a noiva, na expectativa, que hora que o noivo chega. O noivo mandava um recado para a noiva: olha, estou construindo aqui, já estou construindo as paredes e tal. Assim Jesus manda para nós recado direto, dizendo: olha, estou às portas, estou chegando para buscar vocês, estejam prontos. Então, amemos a vinda de Jesus, desejemos ardentemente essa vinda de Jesus para nos buscar. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. João 6,68. Jesus Cristo é o bom e perfeito pastor que pode prover tudo o que precisamos para viver plenamente. Então estejamos em união, em comunhão com o Espírito Santo, porque nós podemos aproveitar, dessa vida eterna que temos e termos sempre a certeza, a esperança, o desejo de que Jesus venha nos buscar a qualquer momento, em qualquer dia, pode ser hoje, pode ser agora, que Ele venha nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Jesus é a vida eterna. Através de Jesus é que nós vamos ter a vida eterna com Deus lá no céu. Hoje desfrutamos de parte dessa vida eterna, mas ainda a vida terrena não temos compreensão correta. Mas lá nós teremos a compreensão espiritual, sobrenatural. Teremos a perfeição. Então, ora, vem, Senhor Jesus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus veio, nasceu aqui na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora, você recebe a vida eterna agora. Entregue a sua vida totalmente a Deus. O Espírito Santo agora vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir desejo de se arrepender dos seus pecados. Peça perdão a Deus agora e receba a salvação. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora, porque Ele já levou na cruz do Calvário nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Creia e receba o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora, Senhor, que se chegam a Ti. Recebe o Senhor por filhos. Salva-os agora, concede a eles o Espírito Santo. Eles estão recebendo agora a vida eterna em Jesus Cristo. A graça, a cruz de força, Ramanás. Que graça maravilhosa, que obra maravilhosa que Jesus realizou por nós. Creia e receba agora a salvação, receba o perdão, receba a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, saia, em nome de Jesus, solta. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um legal, se inscreva em nosso canal, divulgue esse trabalho para outros. Se você deseja receber os slides e os estudos escritos, além dos que estão na revista, tudo gratuitamente, então entre em contato conosco por esse WhatsApp. Está aí, 99951520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Se você deseja nos ajudar, pode enviar R$5 só, não tem problema. Então envie aí uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, está o Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix está aí, meu CPF, 331-957-81620. Em nome de Jesus te agradecemos, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.